Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta com o nosso Conexão NT. Hoje, quarta-feira, é o meu dia. A proposta é trazer sempre um assunto que faça as pessoas pensar, repensar, posicionarem-se, de tal sorte que todos possamos viver um pouco melhor. Esta é a proposta. E antes de apresentar o nosso convidado, eu devo lembrar que, de há muito, eu aprendi que os chineses antigos, quando queriam rogar uma praga a alguém, diziam: tomara que tu venhas a construir uma casa. Construir uma casa, mandar construir uma casa. Quem já passou pela experiência sabe que vai ranger dentes por muito tempo. Quem manda construir uma casa sabe que vai se incomodar. Eu hoje atualizo essa praga para a modernidade. Tomara que tu vás morar num condomínio do tipo que for. Eu penso assim. Então, vamos falar um pouco sobre esta questão. Convidado de hoje, Dr. Wilker Lúcio Sales, advogado especializado nas áreas civil, contratual, imobiliário e condominial, direito civil, imobiliário, negocial e direito e parlamento. Esse é o cara, Dr. Wilker Lúcio Sales. Boa noite para o senhor. Boa noite, meu amigo Prato, tudo bem? É um privilégio estar aqui no seu programa. Além de todo esse histórico, essas especializações, na verdade, a cada dia é um aprendizado, né? Às vezes você aprende muito mais, às vezes não, com certeza nós aprendemos muito mais no dia a dia, lidando com o condomínio, lidando com o síndico, lidando com esses problemas diários que realmente essa sociedade enfrenta e que aumenta a cada dia, e a gente vai aprendendo. E estou aqui me disponibilizando nesse momento para aprender mais um pouco, aprender com um colega, aprender com as situações e tentar transmitir para o ouvinte, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, um pouco da experiência que temos adquirido nessa caminhada aí, assessorando síndicos, condomínios, subsíndicos, conselho fiscal, e vendo as disputas que, infelizmente, têm envolvido esses atores e crescido constantemente na vida condominial. Então tá, que bom tê-lo conosco, Dr. Wilker Lúcio Jales. Me diga uma coisa, pela sua experiência, pelo seu ir e vir cotidiano nesta área, uma área que eu presumo de bons e intensos conflitos, bons no sentido figurado. Dr. Wilker, qual é o primeiro problema num condomínio? Exato. Hoje, um dos problemas mais recorrentes no condomínio é o barulho. É o barulho que as pessoas, muitas das vezes, exatamente, se apegam a essa praga de construir uma casa ou de morar num condomínio e esquecem que, na sua casa, elas têm a liberdade de arrastar um móvel, têm a liberdade de fazer algum tipo de ruído que não incomodaria tanto as pessoas. E quando você vai habitar num imóvel que você tem um vizinho em cima, você tem um vizinho embaixo, seu vizinho dos lados, eles são muito próximos, qualquer tipo desse ruído ele pode trazer um desconforto e um conflito muito maior. Infelizmente, as pessoas não compreendem isso. Hoje ainda soa na comunidade que eu estou dentro do meu apartamento, eu posso fazer o que eu quiser. Infelizmente, não é assim, e temos tido realmente um grande problema, principalmente com barulho, que aí vão gerando diversos outros problemas, ao ponto hoje de já termos decisões judiciais no sentido até de uma eventual expulsão de um condomínio antissocial. E aí envolve o barulho, envolve as confusões com todos os demais, envolve os animais, hoje ainda motivo de muita disputa, de muito conflito, mas o principal hoje dos motivos chama-se barulho e a fumaça do cigarro. Puxa vida. Me diga uma coisa, doutor Wilker. Essa posição, esse posicionamento do eu estou na minha casa, eu faço o que eu quero. Grosso modo, seria assim: se o cara morasse no meio do mato, estaria na casa dele. Mas ele está num condomínio, isto é, este domínio conjunto. Tá? Isso envolve pessoas de maior instrução, de menor instrução, ou não tem nada a ver com isso? O cara de qualquer grau de instrução age mais ou menos assim. Infelizmente, qualquer grau de instrução. Né? Temos, às vezes, algumas pessoas que, na verdade,
hoje compõem a classe A, digamos assim, que às vezes acreditam até que o seu direito é superior, né, a de algumas outras pessoas. Mas esse conflito ele existe hoje numa forma igualitária em todas as classes sociais. Por lógico que, às vezes, as vias, de fato, a extensão se prolongue um pouco mais, onde o conhecimento o meio social é um pouco maior do que naquele onde é que as pessoas têm um poder aquisitivo menor e muitas das vezes conseguem solucionar ali com uma boa conversa e uma boa intermediação. O barulho, doutor Wilker Lúcio Jales, o barulho ele é um problema a partir de um certo horário ou independe do horário? Hoje, nós temos leis em alguns dos estados, até algumas disciplinas sobre isso, né, que existe aquele horário em que ele é mais incômodo e que ele repercute numa ação mais imediata, geralmente entre as 22 e 5 horas da manhã, que seriam considerados exatamente o horário noturno. De toda forma, o Código Civil ele traz uma disposição que qualquer pessoa ela não pode usar a sua unidade de forma prejudicial à saúde, ao sossego das demais pessoas. E aí, quando você está produzindo um ruído insuportável, que está causando dano, que está causando um prejuízo nas outras pessoas, isso independe do horário. Tá. E outra coisa, doutor Wilker, há um regulamento de conhecimento de todos a respeito disso? Não, hoje não há. Infelizmente, as pessoas não conhecem toda a nossa legislação, até pelo grande número de leis e modificações constantes que temos, não só no âmbito do legislativo, mas também hoje nós temos um judiciário que legisla, então as pessoas não conseguem ter essa informação por completo. Mas a maioria das pessoas elas têm uma noção disso, e aí entra realmente esse conflito quando a pessoa acredita que por estar na sua unidade, ela pode produzir o barulho que ela quiser no horário durante o dia, por exemplo. E não é bem assim. Se aquele barulho que ela tiver causando, estiver gerando prejuízo, danos a outras pessoas, isso também pode ser considerado como ilegal. Até que a pessoa tenha esse conhecimento, você consiga explicar, o síndico tenha a atitude ou a dinâmica de conversar com essa pessoa, de tentar trazer uma harmonia, explicar para a pessoa, demora. Então, assim, não é um conhecimento universal que as pessoas que têm ao seu dispor, que a maioria das pessoas conhecem, não. Existe realmente essa discussão pelo desconhecimento que as pessoas têm, né, levando esses dois binômios, a entender que a propriedade é sua e pode fazer o que quiser, né, e não entender que existem algumas limitações, que no âmbito do direito condominial, da vivência num condomínio, numa sociedade condominial, o nosso direito de propriedade ele deixa de ser absoluto e passa a ser relativo, né? Porque eu não posso cometer alguns atos que vão prejudicar sossego, saúde, a salubridade, a segurança de outras pessoas. Então, não posso fazer um barulho excedente em qualquer horário que seja, eu não posso portar dentro da minha unidade inflamáveis, né? Eu não posso colocar pessoas dentro da minha unidade que transmitam insegurança ou que coloquem em risco a segurança das outras pessoas. Num momento desse, com pandemia, eu não posso ficar transitando nas áreas comuns sem máscara, porque eu estou colocando em risco a saúde de outras pessoas pela minha irresponsabilidade. Né? Então, falta essa compreensão. O senhor falou a certa altura, quando falou de som, falou de fumaça de cigarro? Mas existe isso ainda? Infelizmente existe, né? As pessoas não. Eu vejo assim, eu não sou fumante, mas respeito aquelas pessoas que são, né? É um direito delas. Só que tudo aquilo que nós utilizamos, nós precisamos compreender o alcance que aquela utilização, né, ela tá levando. Por exemplo, se eu usar o meu carro acima da velocidade permitida na via, eu estou colocando em risco não só a minha vida, mas a das pessoas. E a fumaça do cigarro ainda é algo muito complexo, porque exatamente, eu estou na minha propriedade, eu posso fazer o que quiser, e a pessoa geralmente vai ali para a varanda dela, fumar o cigarro dela, descansar, né, aquele momento de tranquilidade para o fumante,
e aquela fumaça ela sobe e entra na unidade superior, e aquilo começa a incomodar, e aquilo começa a fazer com que as pessoas, porque aí provavelmente, em alguns casos, entra na cozinha, a pessoa está ali no quarto e a fumaça vai diretamente para ela, ou então a pessoa termina ali de fazer, de fumar o seu cigarro, e aí joga a bituca pela janela, e ela cai na varanda da unidade abaixo. Então, isso ainda é um problema muito corriqueiro dentro dos condomínios. Doutor Wilker, o senhor falou há pouco em síndico também. O síndico pode, ou deve, ou não, ter uma postura mais ou menos de xerife? Como é que é a ação do síndico? Poder ele pode, porque a competência, a prerrogativa dele é para que se cumpra as leis, ou seja, ele tem que cumprir, mas ele tem que fazer com que os condôminos cumpram. Então, ele pode. Só que essa não é a atitude que nós orientamos. Por quê? Porque isso vai gerar conflitos desnecessários. A melhor forma de um síndico conduzir toda e qualquer problema dentro do condomínio é sempre através do diálogo, é iniciar através de uma boa conversa, é iniciar através de um bom diálogo com aquela pessoa. Até porque nós conseguimos perceber nessa caminhada com nossos clientes que existem pessoas que estão praticando alguns atos que incomodam os vizinhos, ou algum vizinho, e elas não têm ciência disso. Né? Então, assim, já vi pessoas que a unidade de baixo reclamou de um barulho e a pessoa da unidade não tinha noção que ela estava fazendo esse barulho. E um dia, eles conversando, a pessoa falou com muita educação, ela já pediu desculpa de antemão e foi analisar. E realmente, durante a madrugada, ela pegava um carrinho da criancinha recém-nascida, que estava ao lado da cama e só puxava se a criança chorasse. E aquilo ali dentro da unidade dela não fazia barulho nenhum. Em contraponto, na unidade de baixo, aquilo fazia um barulho ensurdecedor e a pessoa se sentia incomodada. Veja que um diálogo ali resolveu, não precisou de uma notificação, não precisou de uma judicialização, de forma nenhuma. Então, é sempre a gente orienta para que o síndico cumpra esse papel antes de notificar, converse com a pessoa, alerte, e aí se realmente a pessoa não quer atender, a pessoa não quer abrir ao diálogo, né? E aí sim, aí ele tem que exercer o papel de xerife, aplicar o cumprimento da lei, aplicar multa naquilo que a convenção, a norma permite, né, para poder garantir a segurança, o bem-estar de todos os condôminos, porque ele está ali representando toda aquela coletividade. Doutor Wilker, vou lhe fazer uma pergunta que para muitos pode parecer estranha. Não é estranha. Esses condomínios modernos de hoje, a paredezinha fina e tal, sexo pode criar problema para quem mora no apartamento de baixo? O sexo em si não, né? Agora, o barulho que ele causa, provavelmente. Né? Então, assim, a pessoa praticar o sexo, tem pesquisas aí que indicam que é saudável. Então, não traz problema nenhum e ela realmente está dentro da unidade dela, é a intimidade, é algo pessoal. Agora, é necessário ter cuidado com o barulho que isso está provocando, porque isso pode gerar um incômodo, um desconforto, né? Pode atingir as outras pessoas que são vizinhas, e é necessário que a pessoa tenha esse cuidado. Se me permite, eu vou até contar uma história bem engraçada que aconteceu, que um dia um dos nossos advogados recebeu uma ligação de um síndico, e ele falou assim, olha, eu sei que vocês são advogados do condomínio em frente ao meu, e eu queria fazer um pedido, se vocês puderem, é porque eu e a minha senhora, nós não podemos mais nem sair na varanda da nossa unidade, porque o nosso vizinho de frente, ele fica andando nu dentro da unidade dele, e eu e minha senhora, como saindo, a gente visualiza aquilo, fica chato e tudo, né? E aí nós tivemos que explicar para ele que se essa pessoa lá não estava saindo para fora da unidade, se ele estava transitando dentro da unidade dele, se ele não estava fazendo barulho, se ele não estava incomodando, assim, não teria como o síndico intervir e proibi-lo de qualquer coisa. De toda forma que nós íamos conversar com o síndico, que numa oportunidade que ele tivesse, pudesse dialogar com essa pessoa, que pode ser que ela também estivesse ali transitando dessa forma à vontade, sem saber que estaria constrangendo outra pessoa. Mas é só para a gente poder balizar que é isso. O proprietário ele tem as condições de utilizar bem essa unidade dentro do seu conforto, dentro da sua forma. O que não pode extrapolar o ponto de incomodar as outras pessoas, não pelo visual, mas por um barulho, por uma fumaça, né, por uma algazarra, por uma gritaria, ou até, quem sabe, aí, pelo barulho que
que o ato, no momento da alegria ali, está gerando e incomodando outras pessoas. Então, o ato em si não, mas com certeza o barulho causado, se estiver incomodando, é algo passível de uma conversa e, posteriormente, de uma solicitação para que cesse. É verdade. Aliás, muitos nos condomínios deviam tomar uma dosezinha de Semancol todos os dias. Bueno, vamos ouvir o doutor Wilker Lúcio Jales, advogado, e que nos está esclarecendo uma porção de questões interessantes. Muita gente mora em condomínio. Doutor Wilker, me diga o seguinte, quem é que cria mais problemas ou quem é que é mais pacificador? Os homens ou as mulheres? Olha, eu acredito que hoje é meio a meio. Tá? Existem pessoas com um senso de humanidade, de coleguismo, de coletividade, numa boa, excelente proporção entre as mulheres, da mesma forma com os homens. Por óbvio que nós temos um histórico de um país, né, que vem de um histórico bem machista. Em algumas questões, os atos, as repercussões causadas pelo homem, às vezes, chegam a ser um pouco mais agressivas. Mas hoje, com a igualdade que nós temos na sociedade, é bem paralelo, é bem igualdade. Então, tanto as mulheres como os homens, num percentual significativo, têm à disposição para um acordo, para uma conversa, para sensibilidade, da mesma forma que existe um percentual daquelas pessoas, independente do sexo, que preferem a disputa, que preferem a confusão, que precisam, como o senhor disse, tomar uma dose de Simancol. Doutor Wilker, me diga uma coisa. Muita gente pode argumentar agora, neste momento, que passa por uma crise, dificuldades, redução de salário, desemprego, enfim. Aí o camarada não paga a taxa de condomínio. Mas se 3, 4, 5, 6 não pagarem, isso aí não vai dar um problema e o cara não pode usar como defesa de que ele não pode pagar. E aí, como é que se resolve isso? Exato, Francis. Essa é uma dúvida recorrente nesse período de pandemia, e que as pessoas precisam entender que, diferentemente de um comércio, diferentemente de uma empresa, o condomínio ele não é um local com fins lucrativos. Então, o que nós temos no condomínio hoje é a divisão das despesas entre as pessoas que têm unidades ali. Então, o condomínio pega ali, a minha despesa é R$100 mil, eu tenho 200 unidades aqui, cada uma vai pagar R$500. Essa é a nossa despesa, nós estamos dividindo ali essa despesa. Então, não há justificativas, ainda que seja uma pandemia, ainda que seja a perda do emprego, ainda que seja a perda de uma renda, né, ainda que seja uma impossibilidade de uma eventual, né, internação nesse período da pandemia, de uma pessoa que foi acometida e naquele período ela não estava ali tendo recebimentos e não pôde pagar. Isso não se adequa à despesa condominial exatamente por isso, porque aquilo nada mais é do que um rateio das despesas que aquela coletividade ela precisa ressarcir, ela precisa pagar. Então, toda vez que você pensar, eu vou sair da minha casa, ou eu quero ir morar num condomínio, você precisa ter esse entendimento que, independente do momento econômico, financeiro que o país passe, ou até mesmo você, aquela obrigação ali, ela vai permanecer e não há como você usar qualquer outra justificativa para o não pagamento. Agora, é óbvio que alguns condomínios, nesse período da pandemia, tiveram as suas áreas comuns fechadas, com isso economizaram alguns valores. Eles podem, né, reanalisar a previsão orçamentária para ver se consegue diminuir um pouco a taxa para o próximo período. Também, em contrapartida, eles reduziram pelo fechamento das áreas comuns, mas aumentou o gasto com álcool gel, né, com verificações, com algumas questões que o condomínio não tinha esse gasto anterior. Né? Então, assim, as pessoas precisam compreender isso. O que você paga de taxa condominial é o rateio daquelas despesas que já ocorreram no condomínio. E isso não vai mudar porque a pandemia chegou ou porque você perdeu o emprego e você está impossibilitado de pagar. É uma obrigação. Essa obrigação hoje ela está vinculada à própria unidade, nós chamamos de característica próprio terreno, ou seja, se a pessoa que está morando hoje não pagar e alguém comprar aquela unidade amanhã e ela vai ser cobrada desse débito, entendeu? Porque aquele débito está vinculado à própria unidade. Então, assim, independente do que as pessoas estão vivendo e que a gente sabe que é grave, né, isso não vai mudar a obrigação dessa pessoa estar adimplindo, pagando a sua taxa condominial.
Doutor Wilker Lúcio Jales, advogado, isso tudo de que o senhor está tratando e falando envolve moradores proprietários ou também aqueles que alugam, ou todos são proprietários? Exato. O pagamento da taxa condominial é de obrigação do proprietário. O responsável por esse pagamento é o proprietário. Por óbvio que a lei de locações, ela diz que as taxas ordinárias, o acordo feito entre o locador e o locatário, pode transferir para que o locatário seja responsável por esse pagamento. De toda forma, isso é uma relação contratual entre o proprietário e o locatário. Então, se o locatário, no acordo com o locador, ficou responsável por fazer o pagamento das taxas condominiais e não fez, o locador, o proprietário vai ter que ir lá, exercer o pagamento sob pena de um processo judicial e até a sua unidade a penhora ou leilão, e numa outra ação apartada, que chama-se uma ação de regresso, cobrar o locatário porque houve um descumprimento do contrato celebrado entre eles dois. Mas o condomínio não se envolve nessa relação. Então, o condomínio manda todos os meses a taxa condominial por e-mail do proprietário, ou disponibiliza na caixinha, ou também pode encaminhar por e-mail do locador, do locatário, não tem problema nenhum, mas a responsabilidade será sempre do proprietário em manter isso adimplido, porque como vincula ao imóvel, e o imóvel é dele, caso não pague lá na frente, ele pode perder o imóvel quanto a isso, porque você não pode alegar a extensão da obrigação assumida entre eles num contrato de locação em desfavor do condomínio. E isso é questão de encrenca? Com frequência? Não muito, não muito, porque isso é um entendimento consolidado, né? Então, os escritórios hoje que fazem, os escritórios jurídicos que fazem a cobrança desse débito, quando distribui a cobrança, já distribui diretamente em nome do proprietário, né? E a defesa ele vai ser apresentada, e ainda que ele alegue qualquer tipo de justificativa dessa, é unânime o entendimento de que cabe a ele essa responsabilidade, né? Agora, ainda existe muito o proprietário que aluga o imóvel, acorda com o inquilino que ele vai fazer o pagamento, mas não faz esse acompanhamento. E aí, depois de um período, ele é surpreendido com a ação judicial, né, sendo cobrado, e ele liga para o inquilino dele, o inquilino dele não resolve, não consegue mais resolver, e ele ficou no prejuízo e vai ter que ressarcir. Então, acho que hoje a maior encrenca que existe são as surpresas que os proprietários, que não cuidam de acompanhar isso mensalmente ou bimestral, né, em um prazo mais curto, às vezes são surpreendidos por essa cobrança, porque estão lá cientes de que o seu inquilino está pagando, e infelizmente ele não está. Né? Hoje já existe até um modelo, um modo de você alugar essas unidades que têm taxas condominiais, de uma forma o seguinte, olha, inquilino, o meu valor do aluguel vai ser esse, aqui já está incluída a taxa condominial, o IPTU, e o próprio proprietário ele já fica responsável por fazer esse pagamento para ele não ter essas surpresas desagradáveis lá na frente. Muito bem, estamos ouvindo o doutor Wilker Lúcio Salles, advogado especializado nas áreas civil, contratual, imobiliário e condominial, direito civil, imobiliário, negocial e em direito e parlamento. Vamos continuar com ele depois do intervalo. Já já estamos de volta. Foi rápido, VaptVupt. Estamos de volta com o nosso Conexão ND. Hoje ouvindo o advogado Wilker Lúcio Jales, especializado nas áreas civil, contratual, imobiliário, condominial, direito civil, imobiliário, negocial e em direito e parlamento. Uma personalidade que nos esclarece e nos ajuda por via de consequência. Doutor Wilker, muito bom. Então, agora eu quero saber do doutor Wilker Lúcio Jales, que é um advogado especializado nesta área, crianças, doutor Jales. Criança e anjinha, tudo igual. Não, a meu ver. Criança cria problema no condomínio? Sim, seu Praxe, ainda é um conflito, né, muito grande dentro dos condomínios, porque, como o senhor falou há instantes,
ainda existem aqueles pais, aqueles condôminos, aquelas pessoas que precisam tomar uma dose de Simancol, né? As pessoas, às vezes, não compreendem que até uma certa idade a criança não pode transitar, participar das áreas comuns do condomínio sozinho. Existe uma limitação de algumas idades que a criança ela precisa descer para o seu condomínio acompanhado dos pais, né? A outra questão é que, às vezes, os pais não sabem que um adolescente, numa área comum, reunido com outros adolescentes, ele pode, sim, praticar alguns atos. Lógico que, na grande maioria das vezes, inconscientemente, né? Mas pode praticar atos de incômodo, de dano a alguma parte da área comum, né? E esses pais não conseguem ter essa compreensão e acham que tudo é normal, né? E ainda existem o caso daqueles pais que, quando o seu filho pratica algum ato, algum dano, algo que vai contra as normas, e o síndico tenta conversar com ele, ele toma as dores e transforma aquilo em uma confusão. Então, assim, as pessoas precisam compreender que as crianças, a responsabilidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens, elas são dos pais, ela não é do síndico, ela não é do zelador, ela não é da pessoa ali que está cuidando do condomínio, né? E mais, as pessoas precisam compreender que a responsabilidade, não só pelas crianças, mas por qualquer pessoa que entre em um condomínio autorizado por um morador, a responsabilidade é daquele morador. Então, se a criança fizer um barulho, se ela causar um dano, o pai ele é responsável, o morador daquela unidade ele é responsável, ele vai ser notificado e, se permanecer, ele pode ser multado pelos atos que aquela criança causou. Então, assim, infelizmente, nós sabemos que nesse momento de pandemia aumentou o número de crianças nas áreas comuns, porque as escolas estão fechadas, né, os parques estão fechados em muitos lugares, então a concentração de crianças na área comum é maior. E aí, quando você tem ali crianças que muitas vezes não têm noção do que está fazendo, que quer se divertir, essa reunião, o conflito ele é uma consequência, né? Se o pai está perto, é mais fácil intermediar. Quando o pai não está, aí nós vamos chegar naquela questão de ter que ter a intervenção do síndico, uma conversa, uma notificação e, quem sabe, até uma multa. Doutor Wilker, na outra ponta desta gangorra, crianças e idosos. Os idosos são mais tranquilos, menos ranzinzas ou não? Sim, geralmente são mais tranquilos, né? Os idosos, na verdade, as necessidades é que são diferentes, então o idoso precisa, às vezes, de uma cautela maior de uma pessoa que está com pressa ao entrar e sair do elevador, porque ele vai ter uma demora um pouco maior, né? O idoso ele precisa de uma atenção especial, porque às vezes ele, para transitar ali no portão de entrada e sair, é mais lento do que um jovem, e aí nós, jovens, né, que vamos chegar um dia à cidade, precisamos já reconhecer isso e respeitar essas limitações e, na verdade, como seres humanos, né, como cidadãos, ajudá-los nessas limitações. Mas, por óbvio que os conflitos são bem menores, né, e aí, às vezes, existe o conflito daquela pessoa que tem dificuldade, o idoso, às vezes, que tem dificuldade em um relacionamento, que se incomoda mais com algumas coisas, mas isso são casos bem, são mínimos que a gente tem conhecimento, geralmente são pessoas mais tranquilas, né, exceto aquelas pessoas que aí independe da idade, tem algum transtorno, algum problema, né, que precisa de um tratamento, mas, no geral, os idosos são sempre pessoas bem mais tranquilas, bem mais acessíveis, que, na verdade, precisam mais da nossa atenção e do nosso cuidado. Doutor Wilker Lúcio Jales, e os elevadores? Eu estou fazendo pergunta de tudo um pouco, estou imaginando um condomínio e estou lhe fazendo perguntas. Tá bem, elevador, nós precisamos do elevador, mas dependendo do tamanho do elevador e do momento e da pessoa que entra, meu Deus do céu. E aí, doutor? Exato. Esse tem sido uma questão bem discutida nos condomínios, porque qual é a orientação, o protocolo, né, para esse período de Covid? É que transite no elevador apenas uma pessoa, ou, se for mais do que uma pessoa, que sejam da mesma unidade. Então, eu poderia descer ali e subir com a minha esposa e com os meus filhos. Se eu estivesse descendo e uma pessoa de outra unidade chamasse o elevador, ela teria que esperar eu descer, eu subir, né, chamar o elevador de novo para ela entrar. E aí nós entramos num problema daqueles condomínios que tem 200, 300 unidades, que numa única torre tem 30 andares, cada andar tem 6 apartamentos, 4 apartamentos por andar. E aí são poucos os números dos elevadores, e às vezes a pessoa chega ali na garagem do serviço, cansada, esgotada, com toda essa pressão psicológica que nós estamos vivendo
nesse período de pandemia e tem que esperar ali 10, 15, 20 minutos para conseguir subir no elevador. Né? Então, assim, o elevador geralmente não é um local de grandes problemas, a não ser as crianças que às vezes querem brincar, e aí o síndico tem que proibir, o zelador tem que proibir imediatamente, porque um dano em um elevador é algo muito caro, a não ser aquelas pessoas que às vezes chegam da balada e se empolgam dentro do elevador, pulam alguma coisa e causam um dano, e aí acham que não são responsáveis, depois vão ver que é responsabilidade dela o dano causado, e quando são cobradas se assustam, né? Mas nesse momento de pandemia, temos tido esse problema, e ele depende da consciência das pessoas, vai depender da colaboração que todos nós temos que dar, porque se a orientação é que as pessoas da mesma unidade frequentam, a gente tem que acabar respeitando, né, e tentar achar um meio termo para que eu não fique ali esperando 15 minutos para subir, né, mas também que mantenha a segurança de todas as pessoas. Isso que o senhor acabou de falar, vale para as áreas de lazer do prédio? Aí vai depender, né? Nós temos hoje uma decisão lá atrás do STF que permitiu que cada estado, cada município conduzisse essa pandemia ao seu modo. Então, nós temos estados hoje que estão com lockdown, fechando todo o comércio, inclusive as áreas comuns, como é o caso do Distrito Federal. O governador editou um decreto em 27 de fevereiro, em que ele determinou que fosse realizado o fechamento das áreas comuns. Então, se as áreas comuns estão fechadas, ninguém usa, certo? Existem outros que não fecharam as áreas, mas orientam que não haja aglomerações, né? Então, o que nós temos orientado é que, diante da situação jurídica do seu município, do seu estado, o síndico convoque uma assembleia, se possível, virtual, para discutir, sendo liberadas essas áreas comuns, a forma de utilização das pessoas. Então, vamos liberar a churrasqueira? Sim, mas a churrasqueira tem limitação para 30 pessoas, só vai ser permitido até 10 pessoas, todas têm que estar com máscara. Então, criar ali um protocolo de utilização dessas áreas comuns, quando tiver permitida a sua utilização, para garantir a saúde, a salubridade de todas as pessoas, principalmente nesse período de pandemia. Por esses períodos aí é o que o próprio regulamento do condomínio já prevê sobre a utilização dessas áreas comuns. Doutor Wilker, a área que eu imagino não tem problema. Ali é um mini paraíso no condomínio. Estacionamento. Assim fosse, Prats. Eu já tentei analisar um pouco se existe uma área dentro de um condomínio que não tem problema. Ainda não encontrei, mas um dia nós vamos encontrar, se Deus quiser. Estacionamento ele é um problema porque hoje nós temos aqueles prédios que foram feitos com vagas soltas, em que existe ali um critério de sorteio para a utilização, porque não tem o número total de vagas para as unidades. Nós temos aqueles prédios em que é um apartamento de 3 quartos, que geralmente tem 2 ou 3 carros, mas o apartamento tem uma única vaga, né? E nós temos ainda aqueles casos das pessoas que têm a sua vaga e não sabem utilizar, porque voltamos ao que nós falamos lá no início, a pessoa acha que a vaga é minha, eu posso fazer o que eu quiser nela. Não é assim. O primeiro ponto que eu falei sobre esses prédios que fazem a rotatividade, o importante é que uma assembleia tenha discriminado todas as formas de utilização e para que isso seja democrático e que todos possam ser contemplados. Então, esse é o primeiro ponto. Para aqueles condomínios que só tem uma vaga e a pessoa tem 2 ou 3 veículos, ele vai ter que entender que, ainda que a vaga dele possa ser um pouco maior, se o regulamento interno dele diz que é para estacionar apenas um veículo, ele só vai poder estacionar um veículo. E mais, ele não pode ficar usando a vaga de um vizinho, a não ser que tenha uma autorização expressa e que isso seja comunicado ao condomínio. E o terceiro ponto é que não, a sua vaga, por ser sua, você não pode fazer tudo que você quer dentro dela. A vaga de estacionamento ela é para estacionar veículos, ela não é para você colocar uma caixa velha, não é para você amontoar um resto de obra nela, ela é para você estacionar o seu veículo. Então, assim, ela precisa ser utilizada para essa destinação. A lei diz que nós não podemos, no condomínio, usar aquilo que é nosso para destinação diversa. Então, se eu tenho um apartamento de uso exclusivo residencial, eu não posso montar um comércio nele. Se eu tenho uma vaga de garagem que é para estacionamento de veículos, ainda que seja moto, alguma coisa, eu não posso usar ela como meu depósito.
né? Porque todas as vezes que eu faço isso, eu estou gerando um dano, eu estou colocando em risco a saúde, a segurança de outras pessoas. E, por último, não menos importante, eu preciso entender que ela tem uma limitação, né? E aí nós temos visto hoje, os veículos dos brasileiros têm aumentado. Antigamente a gente andava num Gol, hoje as pessoas andam numa SUV, né? Numa caminhonete um pouco maior, e as vagas não aumentaram. Então as pessoas vão ali, colocam o seu carro ali, ele preenche a vaga toda e o vizinho chega do lado, não consegue abrir a porta. Já existem decisões judiciais que, se isso acontecer, a pessoa não pode colocar aquele veículo, porque, ainda que ele esteja dentro da limitação dele, ele está dificultando o uso da outra pessoa. Né? Então, assim, se você tem uma vaga pequena, apertada, quando for comprar um carro, não compre um carro grande, que você vai gerar um problema para você mesmo, e pode ser que você seja até proibido de usar a sua vaga, porque, ainda que ele esteja na limitação, ele está criando um grande problema, dificultando a utilização do seu vizinho. Doutor Wilker, com a sua experiência condominial dessa coisa, piscinas não pode trazer problemas, afinal o cara está ali numa boa, ele, a natureza da água e tal, vendo pessoas simpáticas. É isso ou tem encrenca também na piscina? Tem problema, em tudo tem problema. Quais são os problemas hoje da piscina? O regulamento interno diz que só quem pode utilizar são os moradores. A pessoa quer trazer um convidado. Às vezes o regulamento diz que você pode trazer até um ou dois convidados. Aí a pessoa quer trazer uma festa para dentro da piscina. Hoje é consciência de todos nós que instrumentos, né, copos, essas garrafas, não devem ser utilizados, porque pode quebrar ali, eu vou inviabilizar o uso de todas as pessoas. As pessoas tentam ir lá e levar as garrafinhas para a beira da piscina, né? O regulamento diz que não pode haver qualquer tipo de consumo, ainda que seja num copo de plástico. As pessoas teimam em fazer isso. O regulamento diz qual é o horário que você pode utilizar a piscina. As pessoas, infelizmente, teimam em descumprir. Então, aquilo que está no seu regulamento, aquilo que é para garantir a segurança das pessoas, você não pode fazer. Se você só pode levar um convidado, só leve um convidado. Se você pode levar dois ou mais, leve aquilo que a convenção permite, que o seu regulamento permite. Se a sua convenção não permite levar nenhum objeto de bebida, comida para lá, não leve. Né? Principalmente e especialmente aqueles indivíduos que podem, além de te machucar uma outra pessoa e inviabilizar que os demais condôminos usem aquela área ou que ela terá que ser interditada. Para terminar esse nosso giro, meu tapete está sujo, não sei o que. Eu vou sacudir na área. Eu moro na área, na sacada, e eu moro lá em cima, no 8º andar. Posso? Exatamente, não pode também, né? Primeiro, a sua área, a sua sacada não foi criada para sacudir tapete. A destinação dela é outra. Segundo, você está criando ali um problema que você está sujando, provavelmente a unidade de baixo ou aquilo que cair lá na área comum do seu prédio. Isso não é saudável, isso não é salubre, né? E em terceiro, é que das convenções condominiais que eu conheço, todas já trazem essa proibição expressa dentro desse texto. Muito bem. Doutor Wilker Lúcio Salles, advogado especializado nas áreas civil, contratual, imobiliário, condominial, direito civil, imobiliário, negocial e em direito e parlamento. Que beleza! Eu apreciei muito, ainda que não moro em condomínio, doutor Wilker, mas hora depois de ouvi-lo, vou abrir bem os olhos antes de fazer qualquer negócio. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua cortesia. Eu que agradeço, ainda que existam todos esses problemas, ainda é um local maravilhoso de se morar, existem diversos condomínios que eu conheço, onde as pessoas se tornaram ali uma família, amigos, vivem bem, têm qualidade de vida, é um local hoje que consegue te proporcionar uma segurança maior. Então, assim, esses empecilhos, essas dificuldades, é porque esse mercado vem crescendo no nosso meio nos últimos anos, e é indiscutível que tudo aquilo que traz um crescimento, traz alguns aborrecimentos, que você vai ajustando e as pessoas vão aprendendo com essa convivência e vai se melhorando a cada dia. Essa é a nossa crença. Então, quero agradecer também a oportunidade de esclarecer pontos importantíssimos. Muitas das vezes nós fazemos algumas entrevistas num ponto específico. Aqui hoje foi excelente. Agradeço as suas perguntas, porque nós realmente caminhamos em diversos problemas que os condomínios têm
diariamente, e acredito que isso possa ajudar as pessoas na resolução dos conflitos, para que o condômino não veja o síndico como um ditador, como um xerife, mas como alguém que tem a obrigação de cumprir a norma e zelar pela saúde, pela segurança dos demais, né? Ao mesmo tempo, ver que as pessoas passam por dificuldades no dia a dia com essa convivência, nós precisamos ter o bom senso de tentar resolver, e sempre tentar resolver consensualmente, porque o nosso judiciário já está abarrotado, um processo ele é ruim para ambas as partes, ainda que você seja vencedor, ele é caro, né? Então, assim, o melhor caminho é tentar o diálogo, é tentar a conversa, para que possamos resolver isso da melhor maneira. Me coloco sempre à disposição para esse bate-papo, estarei aqui sempre para que nós possamos acrescentar e ajudar as pessoas nesse tema que nós temos nos especializados para atender os nossos clientes com mais excelência e qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos ao doutor Wilker Lúcio Jales, advogado, que esteve conosco no Conexão ND. Muito obrigado a vocês, da minha parte, até a próxima quarta-feira. Boa noite.